Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um dos novos lançamentos aí da empresa de tecnologia Apple, tá? Ela está lançando agora o óculos interativo 3D de realidade mista, realidade virtual, enfim, tá? Uma série de coisas aí, uma série de funcionalidades, de apetrechos, de novidades ali. E ao mesmo tempo algumas críticas, né, que também têm sido feitas aí por alguns comentaristas e tal na internet, e a gente vai trazer hoje aqui, vou trazer para vocês hoje o que a filosofia pode, como, né, que a filosofia pode ajudar a pensar essa questão aí, porque esse lançamento aqui, né, desse óculos 3D e tal, que inclusive já tem imagens de pessoas usando na rua e ao mesmo tempo dentro de casa também, que é uma coisa que ajuda também ali uma série de detalhes que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, quer dizer, isso levanta alguns temas conectados com a ideia de realidade virtual, esse conceito aí que já tá, né, já tem mais ou menos até uns 30, talvez até mais que isso, 30 anos aí ou mais. E essas ideias novas aí que estão sendo também divulgadas na propaganda, que é realidade mista, imersão, uma série de outras coisas, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje, tá? E eu vou dividir rapidamente, vou ler aqui rapidinho a notícia com vocês, que é uma notícia curta que está no Instagram, lá numa página, que eu vou deixar o link para vocês também, e aí, né, a gente vai comentando rapidinho aqui alguns detalhes aqui da notícia e depois parte para a reflexão filosófica desses conceitos aí de realidade virtual, realidade mista, a própria ideia de realidade e tal, que é interessante pensar tudo isso aí nesse contexto, tá? Antes, deixo para vocês mais uma vez aqui, tá, a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, nono no total, o zap está na descrição do vídeo, tá? E aí qualquer coisa querendo entrar em contato aí é só falar, beleza? Enfim, pessoal, vamos lá então, vamos ler aqui a notícia. Tá numa página do Instagram chamada História em Imagens, tá? E aí eu vou deixar o link para vocês, tá? Como eu falei aqui na descrição do vídeo. E a notícia diz o seguinte, tem um videozinho, né, que mostra as imagens ali da galera usando já esse óculos. O óculos parece que custa em torno aí de 17 mil reais, tá? E esse valor aí você transforma em dólar para poder ver como é que é aí, né, o esquema lá fora. E diz o seguinte aqui, tá? A Apple lançou recentemente um dispositivo inovador que está mudando a forma como as pessoas interagem com o mundo digital. O Apple Vision Pro. Esse dispositivo, que começou a ser visto nas ruas, é a mais recente incursão da Apple no mundo da computação espacial e da realidade mista. Então a gente vai pensar um pouco também daqui a pouco o que significa essa ideia de realidade mista, se esse conceito explica bem, né, o que é essa inovação, se ele apresenta algum tipo de inovação efetivamente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. E aí continuando aqui, eles dizem, né, o Apple Vision Pro apresenta um design semelhante ao de um óculos de esqui, que é aquela galera que desce as montanhas de neve lá, né, com esqui, e enfim, aquele óculos que é um óculos maior assim tal, e que é meio que ele faz a curvatura aqui, né, na lateral do rosto. Ele não é só esse óculos do olho, como a gente costuma usar normalmente no dia a dia, tá? E aí com painel frontal contínuo e tingido. Esse design não só é esteticamente agradável, mas também funcional, permitindo uma experiência imersiva de realidade mista. Eles repetem aqui a expressão, né? E aí fala dessa coisa de imersão e tudo mais. É interessante pensar esses detalhes aí também. Já vale adiantar uma comparação aqui que é fácil as pessoas entenderem, né? Que tem a ver com o cinema 3D. Que a gente vai no cinema, às vezes coloca, né, aquele óculos tridimensional para poder você ter uma sensação de proximidade maior com as imagens que estão na tela, e aí você acaba se sentindo ali meio que um participante mais, enfim, mais amplo ou mais próximo das cenas e tal, né? Isso aí tem consequências, ou enfim, né, tem efeitos positivos e negativos que também já foram muito discutidos aí na filosofia, e vale inclusive até discutir de novo, fazer outros vídeos a respeito aí, porque por um lado, isso acaba gerando ali de fato uma participação, uma sensação inclusive corpórea, né, mais próxima das cenas, né? Agora, por outro, isso ao mesmo tempo faz a gente perder um pouco uma percepção periférica, né? Porque você acaba ficando muito ali, ó, introjetado numa cena, e a percepção periférica vai ficando um pouco, enfim, né, defasada com isso aí, tá? Tem os prós e os contras, né, e vale a pena discutir esses detalhes aí. E aí, continuando, a
notícia diz, né, o dispositivo utiliza o Vision OS, o primeiro sistema operacional espacial do mundo, oferecendo uma interface tridimensional que permite aos usuários interagir com aplicativos e conteúdo de maneira natural e intuitiva. O Vision Pro conta com um display de ultra alta resolução, ultra alta, mega, hiper, né? Esses termos agora estão muito na moda aí. Então ultra alta resolução, câmera tridimensional e um sistema de áudio espacial, criando uma experiência imersiva que combina conteúdo digital com o mundo físico. Isso aqui também é uma parte interessante da definição que eles dão aqui, porque ele diz, né, que combina o conteúdo digital com o mundo físico. Isso também é uma inovação, de fato? Vamos ver também se é mesmo ou não, se a filosofia pode ajudar a gente, aí a ciência também, tá, a entender, enfim, alguns detalhes desses conceitos aí, tá? E finalmente, termina aqui, né, falando de algumas características do produto, né? O Vision Pro, já falei aqui e tal, e aí o headset de realidade mista inclui displays micro OLED 4K, rastreamento de olhos e gestos. Isso aqui é um negócio complicado, né? Parece que tem várias câmeras dentro do óculos ali, ele pode rastrear, enfim, os olhares das pessoas que estão no entorno, gestos. Isso também é meio invasivo, né? Essa noção de imersão e invasão, ela vai ficando muito também, né, isso vai ficando muito borrado, né, muito misturado, né, até onde vai a imersão e não vira invasão, né? Interessante pensar um pouco isso aí também, tá? Porque você conseguir captar os gestos de todo mundo que está no entorno com detalhes, isso também é meio complicado aí. Há que se discutir a ética disso também, né, e acompanhar as consequências, o que vai acontecer aí, tá, de imbróglio nesse barato aí. Mais de uma dúzia de câmeras e áudio espacial integrado, proporcionando uma experiência computacional espacial de ponta. O dispositivo oferece um novo App Store, quer dizer, né, uma loja de aplicativos, né, e suporta mais de 600 novos aplicativos projetados especificamente para a experiência de computação espacial. Isso inclui ferramentas de produtividade para tarefas cotidianas, permitindo que os aplicativos apareçam lado a lado em qualquer escala, fornecendo um canvas infinito para multitarefas e colaboração. E aí o finalzinho aqui, tá? O Apple Vision Pro também promete transformar qualquer espaço. Isso aqui é uma parte interessante, né? Diz: o Apple Vision Pro também promete transformar qualquer espaço em um teatro pessoal definitivo, tá? Com a Apple anunciando uma série de experiências de entretenimento inovadoras que estarão disponíveis no dispositivo. O Apple Vision Pro foi lançado nos Estados Unidos em 2 de fevereiro de 2024, com preço de $3.500. Este ponto de preço coloca o dispositivo entre os produtos mais caros da Apple, refletindo sua tecnologia avançada e capacidades únicas, tá? Então, essa ideia também de teatro pessoal definitivo, nada é definitivo, né? É um teatro pessoal que está criando ali, a partir de uma interação tridimensional, né, que o olho capta com mais amplitude e tudo mais. Agora, essa ideia também não é exatamente uma novidade. Nós vamos pensar aqui, tá, junto disso aí, e tentar entender aí o que de fato tem de novidade nisso aqui e o que é, na verdade, apenas uma ampliação no nível, né, de capacidades tecnológicas e velocidade e de repente ali uma lógica de contornos mais ampla e tudo mais, ou mais, talvez ali até mais invasiva, enfim, né? É o caso de pensar nisso aí. Isso analisando esses contextos aqui, esses conceitos que eles estão usando, tá, nessa definição. Então, quer dizer, só uma última coisa aqui, para a gente passar para a reflexão, fala aqui a notícia que é uma experiência de computação espacial. E também, de certa forma, guardadas as proporções, evidentemente, o olho humano já é uma experiência de computação espacial, né? E também já é uma experiência tridimensional, né? Porque a gente está captando ali os objetos, as cenas. Não é a captação que o olho faz não é uma captação chapada, né? É uma captação de entorno, de contornos e ao mesmo tempo de volumes e tudo mais. Então isso também não é exatamente uma novidade, tá? De qualquer forma, vale a pena refletir, né, esses conceitos, e aí a gente chega na pergunta aqui, né? Quer dizer, que eu lancei no título do vídeo, né? O que a filosofia pode ensinar sobre isso?
ou seja, sobre essa questão de o que é a realidade, o que é realidade virtual, o que é realidade mista, né? Faz sentido trabalhar esses termos como uma inovação, como inovações, né, trazidas por esses mecanismos tecnológicos? Ou isso às vezes acaba criando um certo otimismo exagerado e a gente acaba meio que ignorando uma série de questões aí, não só no nível da ausência de novidade do conceito, mas também de alguns problemas que aparecem junto com essas inovações aí, tá? Então, pessoal, vamos lá. O que é realidade, né? Vamos começar a pensar isso aí para a gente poder entender um pouco, né? O que está querendo, o que é essa discussão, né? O que esse produto vai trazer de novo, de fato, tá? O Nicola Baiano, tá aqui, dicionário de filosofia, grande dicionário de filosofia, tá? Ele faz uma reflexão sobre esse conceito de realidade, né? Tá aqui, ó, vamos lá na página 798, 799, na verdade, né? Então ele diz o seguinte aqui, tá? Na verdade é uma discussão, né? É o que eu tenho dito aqui, né? Eu sempre alerto vocês para isso. A maior parte dessas discussões, desses conceitos, é gigantesca, né? São discussões de séculos, são centenas, às vezes dezenas, centenas de autores que falam a respeito. Então a gente faz um resumo aqui, pega um pedaço da questão e discute, porque não dá para discutir tudo, obviamente, tá? Mas enfim, ele diz aqui, né? Por que é interessante esse dicionário? Porque ele está fazendo um resumo de vários autores, também tem isso, né? Não substitui a leitura dos autores em si mesmos lá, mas isso aqui é interessante porque ele aponta alguns pontos importantes aqui da questão, tá? Então ele diz o seguinte, ó: realidade, no seu significado próprio e específico, o termo indica o modo de ser das coisas enquanto existem fora da mente humana ou independentemente dela, certo? Então esse conceito de realidade aqui, que o Abaiano está apresentando, que é o sentido específico, né, e que é comumente aí usado, o que seria a realidade? Seria aquilo que existe fora da nossa mente. E na nossa mente existiria o quê? Ideias que na verdade não são a realidade, não seriam, né, a realidade nessa perspectiva, mas sim, enfim, representações da realidade. Aí ele continua, tem mais um trechinho dele aqui que eu acho legal falar. Ele diz: o problema ao qual a noção de realidade deu origem diretamente é o da existência das coisas ou do mundo exterior. Quer dizer, coisas seriam o mundo exterior e as ideias seriam, as palavras, enfim, o sentido seria aquilo que está na nossa mente. E aí, nessa perspectiva específica aqui, isso não seria a realidade, né? E aí ele continua citando Descartes e tudo mais. Então a gente vai falar um pouquinho também de filosofia, tá, pessoal? Para depois voltar à noção de realidade como ela é trabalhada hoje, tá? Tanto pela filosofia quanto pela ciência, para chegar também na noção de mundo virtual, tá? Então é o seguinte, ó, vamos lá, né? Na verdade, a filosofia nasce na Grécia Antiga, tá? Deixa eu botar aqui o papel para depois pegar de novo. A filosofia nasce na Grécia Antiga com os filósofos pré-socráticos. Está aqui todos os textos de filósofos pré-socráticos estão nesse livro aqui. Tradução, tá aí aqui a organização do Gerd Bornheim, tá? E aqui tem a poética clássica do Aristóteles também, que é um texto antigo, tá? Enfim, esses textos aqui. Então, assim, por que eu estou trazendo essa questão da filosofia? Tá, para pensar isso aí. Porque a filosofia é aquele momento em que algumas pessoas, naquele momento ali, há 2.500 anos mais ou menos, começaram a parar para pensar sobre as coisas. E não apenas ficar repetindo as ideias prontas ali dos mitos e das religiões, etc. e tal, que de certa forma também já eram representações, né? Mas eram representações que meio que não eram muito conectadas com uma perspectiva mais humana, mas sim divina e enfim, né? E mítica e tudo mais, tá? Então a filosofia nasce justamente para poder, né? Era um exercício de reflexão sobre as coisas, sobre o mundo natural e tudo mais. Então esses filósofos aqui que são chamados de pré-socráticos, eles são considerados filósofos da natureza, né, que pensam o cosmos e tal, a natureza, e o Sócrates seria justamente aquele que passa a pensar as questões humanas também e sociais. Então essa é a distinção, é uma distinção muito simples aí do início de qualquer curso de filosofia, tá?
E aí o Abaiano diz que essa discussão do que é a realidade, ou seja, essa distinção entre a realidade como mundo exterior e a nossa mente como algo que não seria a realidade, que seria o mundo das ideias e tal, que já estava lá no Platão e tudo mais, mas ela ganha de fato ali um contorno mais amplo com o Descartes. Tá? O René Descartes, está aqui o discurso do método e as regras para a direção do espírito, e todo mundo conhece, né, aquela máximazinha do Descartes, que é o penso, logo existo, né? E esse penso, logo existo também seria, na verdade, traduzido poderia ser traduzido também por penso, logo sou, né, que é o cogito ergo sum, tá? Por que é importante isso aqui? Porque essa questão que o Descartes levanta é justamente para tentar propor, sugerir ali a ideia de que a realidade é também aquilo que a gente pensa, né? Quer dizer, a existência, penso logo existo, né? Ora, se a realidade antes deles era aquilo que existia, né? É o que existe fora da mente, e se ele está sugerindo que na verdade o pensar é logo existir, né? Ele está dizendo que a existência, a realidade é também o que a gente pensa, e não apenas aquilo que está fora da cabeça, que está no mundo ali, né, no mundo de carne e osso, vamos dizer assim, né, no mundo material. Tá? Essa discussão vai se ampliando com o Kant, está aqui o Crítica da Razão Pura também, tá? E é uma outra discussão aí, enfim, né, vários autores, não vai dar nem tempo de falar de tudo aqui, mas o fato concreto é o seguinte: essa discussão que o Descartes levanta e que vai se desenvolvendo, né, enfim, depois do Kant tem o Hegel, e o Hegel aí vai meio que dar uma certa importância maior para as ideias, e aí depois vem o Marx para sugerir que na verdade é necessário também pensar no materialismo dialético, quer dizer, no mundo material e tudo mais, vai falar da economia, quer dizer, mas essa discussão é uma discussão que levanta essa conexão, né, da mente com as coisas, das coisas com a mente, né, enfim, uma não existe sem a outra no ser humano, a realidade é essa conexão entre o mundo material e as ideias. Né? Então a noção de realidade vai se modificando e perde esse estatuto aí de exclusividade da coisa, né? Da coisa ali, do objeto lá em si mesmo. Tá? E aí isso altera também a visão da filosofia e da ciência. Né? Só para vocês terem uma ideia aqui de uma modificação que isso acarreta na filosofia, por exemplo, o Deleuze vai dizer aqui no Conversações, tá? Esse livro aqui muito interessante, e outros também dele aí, que o conceito como figura filosófica ele tem que passar a ser ele tem que passar a existir de uma forma também expressionista, ele diz isso, né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que não basta o conceito ser uma definição fechada, ele precisa ser um exercício também de construção pessoal, né? E portanto a realidade descrita ali ela carrega também a pessoa que está descrevendo. Isso também, enfim, é muito... hoje em dia a gente já sabe disso a partir da ciência, porque o Einstein já descreveu isso na teoria da relatividade, ponderando o exemplo do trem, né? Que uma coisa, quando você está dentro do trem, em movimento, o trem para você está em repouso, né? E o que se move, de fato, é a paisagem. E para quem está fora, o trem está ali, ó, né? Está em movimento, então quer dizer, a realidade é isso aí também, né? São essas... o que está na mente e o que está ali fora. E o que está ali fora muda conforme a posição da mente, o ângulo da mente, a perspectiva, até as ideias que estão presentes nessa mente aí. Então tem uma série de variáveis aí em jogo, tá? Então essa noção de realidade é muito mais ampla do que parece, né? E aí, para finalizar, vale também citar aqui esse livro aqui do Carlo Rovelli, porque a ciência física, né, como eu falei, o Einstein aqui agora, também já está discutindo isso aí a partir de outras perspectivas. Né? Tá aqui, ele diz aqui, a realidade não é o que parece, é o título desse livro aqui do Carlo Rovelli, e ele sugere aqui, né, uma série de coisas interessantes, dentre as quais o fato de que a realidade seria uma relação, né, na página 132. E de fato é uma relação já de cara a gente já considera que é uma relação entre o mundo material e o mundo das ideias. Né? E aí isso vai se ampliando, tá? E ele diz aqui na página 136 o seguinte, né? É impossível descrever a realidade essencial de um sistema que não está interagindo. Significa apenas que falta uma parte da história. E aí ele finaliza aqui, ó, com um trecho interessante.
ou significa, como me parece, que temos que aceitar a ideia de que a realidade é apenas interação, né? Eu não sei se é apenas interação, mas ela é interação também, com certeza é, tá? E aí, inclusive, eu não colocaria eu não diria que a realidade não é o que parece. Eu diria que a realidade é também o que parece, né? A realidade, ela é o que é ali na aparência, numa aparência meio que superficial, e também o que parece no entorno, nas interações, nas conexões, nos detalhes, naquilo que está faltando, nos acréscimos, etc. e tal. Então ela é o que é e é o que parece. E o que é geralmente parece que é, mas de repente será que é? Né? É para um, não é para outro, né? Depende do observador, como mostrou bem o Einstein lá. Tá? Então essa questão é muito ampla, né? E aí, pessoal, essa noção justamente de parecer, aí, né, o ser e o parecer e tudo mais, isso começa a mostrar para a gente o quanto essa questão aí de realidade virtual, realidade mista, né, não seriam talvez conceitos tão novos assim, né? Vamos ver aqui, ó. O que é o virtual? Tá aqui o dicionário, tá? Vamos pegar aqui rapidinho o significado da palavra virtual, tá? Para poder mostrar o seguinte aqui, ó. A palavra virtual, ela significa que não existe no momento, mas pode vir a existir, potencial, que é aquela coisa, né, do virtual, aquilo que ainda pode existir, né? É virtualmente possível que isso exista, né, e tal. E tem um sentido também que é o daquilo, olha só que definição interessante isso aqui, né? Que existe somente como efeito de uma representação ou simulação feita por programas de computador. Realidade virtual, né? Então a realidade virtual, essa que está aqui vendida como uma inovação dos computadores e tal, né? Dessa coisa aí tridimensional do óculos, seria justamente aquilo que existe somente como efeito de uma representação ou simulação feita por um programa de computador. Na verdade, quando a gente dá um nome para um objeto, a gente já está fazendo uma simulação. A gente já está num efeito de representação. Um simples nome, né? Quando você diz, ó, isso aqui é um celular. Essa palavra, né, não vamos nem usar um objeto humano, vamos pensar até numa coisa da natureza. Isso aqui é uma árvore, né? Essa palavra não existe lá no objeto, né? Ela não está lá. A gente está criando um efeito de representação que acaba sendo, enfim, né, aceito por uma certa cultura e criticado em alguns pontos, tem acréscimos, tem modificações, o que era uma coisa depois passa a ser outra. Por quê? Justamente porque esse mundo da representação linguística, simbólica, etc. e tal, das coisas, é também a realidade do ser humano. O ser humano não existe sem isso, né? Então dizer que o computador e o óculos 3D, enfim, o óculos esse óculos aí, né, com várias funcionalidades, ele é uma realidade virtual, como se isso fosse uma novidade, isso não é uma novidade. A linguagem já é uma realidade virtual e na medida em que a gente é completamente subdito a isso, né, a realidade humana, ela é também virtual. Ela é a apreensão visual, sonora, tátil e etc. Mas também a realidade simbólica e, portanto, a realidade virtual das coisas, né? E aí, na medida em que um dos grandes pensadores que refletiu essa questão várias vezes é o Jean Baudrillard, está aqui, né? Esse livro A Ilusão Vital fala muito sobre isso, e tem vários outros dele que também comentam, né, essa questão da realidade virtual, naquilo que ela tem de interessante ali, especialmente no caso dele, né, que era um autor muito pessimista em relação a isso, naquilo que tinha de problema, tá? E, de certa forma, algumas coisas que ele ponderou lá, ponderou nesses livros aqui, estão de fato acontecendo, né? E a gente está começando a ver aí um déficit de extensão, de percepção, de percepção periférica e, portanto, de entorno simbólico das coisas, porque as pessoas estão ficando cada vez mais enfurnadas nesses mecanismos, aspas, virtuais, né? Que são, em certo sentido, melhoram a vida da gente e tudo mais, mas também, em outro sentido, ali causam várias perdas
inclusive intelectivas, né? E isso a gente está vendo aí, inclusive enfim, no aumento do analfabetismo funcional, na forma como as pessoas acreditam em qualquer fake news, né, das mais estúpidas aí possíveis, tá? E para além de outros problemas, então que eu vou apresentar aqui agora rapidinho um resumo. Então a gente tem por um lado que esses mecanismos, né, como esse óculos aí, eles ampliam certas parcelas de percepção e de funcionalidades ali de interações, tá? E ao mesmo tempo, né, esse teatro, né, que ele está dizendo aqui, a propaganda diz que é aí bem isso, esse exercício, na verdade, disso aqui que o Jacques Rancière, né, ele tem esse livro aqui, As Margens da Ficção. Não é exatamente disso que ele está tratando aqui, mas é um pouco isso que a gente vê nesses óculos aí que criam também um certo sistema complexo. Está aqui também, né, o livro do Parisi, né, desculpe, tá? E, enfim, há um certo margeamento de ficção nisso aí, enriquecedor também, né? Mas, por outro lado, isso também gera o quê? Ampliação do isolamento, as pessoas vão ficando cada vez mais isoladas nesses mecanismos, e aí uma coisa que perde muito aí o exercício é a própria filosofia, porque a filosofia não é só a reflexão isolada, é também o diálogo com as ideias dos outros, dos livros e das pessoas. A filosofia, né, o Sócrates, né, ele funcionava nessa lógica do diálogo, que depois essa lógica passou a ser descrita pelo Platão ali nos diálogos platônicos, né? Então essa forma do diálogo está ficando cada vez mais defasada, né, por essas novas, aspas, realidades virtuais aí, tá? E aí também, enfim, isso acaba criando também um certo distanciamento dos outros, e essa é uma questão também que sempre foi muito criticada pelo Jean Baudrillard nas obras dele, tá? Então, pessoal, e aí para finalizar, vale também dizer, tá, como último detalhe aqui da nossa reflexão de hoje, que essa noção de realidade mista, ela também não parece ser nada novo, né? Justamente por conta do que o Rovelli diz ali, que é justamente que a realidade, a ciência já descobriu isso há muito tempo, que a realidade é a interação, né? Ela é uma lógica de interações, enfim, de conexões, primariamente ali de ideias com objetos, né? Isso já é uma interação, né? E também quando isso, né, enfim, mergulha para as lógicas quânticas, aí isso realmente fica muito complexo e cada vez mais evidente, na verdade, essa lógica aí da interação e, ao mesmo tempo, da complexidade, né, da realidade, tá? Então, quer dizer, essa noção de realidade mista, ela também não me parece ser uma inovação específica trazida por esse óculos, tá? Tampouco essa ideia de realidade virtual, certo? De qualquer forma, é um objeto interessante, que vale a pena experimentar, vale a pena exercitar para poder tentar pegar as coisas boas que isso pode trazer. Porque ao mesmo tempo em que é importante entender os problemas, é legal também não virar um pessimista, né? Como algumas pessoas mais conservadoras e tradicionalistas viram, de não, isso aí vai destruir a humanidade, é melhor não usar. Quando na verdade é interessante pensar nos aspectos positivos que esse tipo de objeto novo aí pode trazer, inclusive para melhorar aí as pesquisas, melhorar a nossa reflexão sobre as coisas e a nossa inteligência, que isso aí é o mais importante. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A reflexão de hoje foi essa aí, e a gente volta no vídeo de amanhã, tá? Com mais uma reflexão no nosso canal do YouTube aqui, beleza? Então um grande abraço, tamo junto, fui!